o nosso Deus. Para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 4. Uma passagem também um pouco conhecida da mulher samaritana, mas nós estaremos lendo a partir do versículo 19 até o versículo 26. Eu estarei lendo, os irmãos podem estar me acompanhando. Essa leitura, essa exposição da palavra de Deus, crendo que é a palavra que fala aos nossos corações e que todos somos instrumentos do Senhor, que Ele fale aos nossos corações. João, capítulo 4, do verso 19 ao verso 26, diz assim: a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, os anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Terminemos aí, irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, continue a falar aos nossos corações, use-nos, ó Pai, porque somos falhos, imperfeitos, mas a Tua palavra é viva, eficaz, e a Tua palavra é a verdade, é ela que restaura, é ela que nos fortalece, é ela que é o nosso guia. Ajude-nos, fortaleça-nos através do Teu Santo Espírito Santo, e que a cada dia mais possamos estar firmes diante do Senhor, sendo verdadeiros adoradores. Oramos agradecidos em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amados irmãos, essa carta, esse capítulo 4, podemos dizer que se inicia ali com a mulher samaritana. Há um diálogo ali de Jesus que pede água à mulher samaritana. Essa é a primeira parte que nós não lemos, que é do versículo 1 ao versículo 18. O contexto nos diz que Jesus passava por aquele local e teve sede, e diante disso começou aquele diálogo com aquela mulher. Reconhecendo então a diferença que existia ali entre aqueles povos, Jesus, judeu, a mulher samaritana, era incomum haver diálogo entre as pessoas desses respectivos povos. E Jesus então ali, ele conversa com aquela mulher e pede água a ela. Nessa primeira parte, neste primeiro contexto que a palavra nos mostra, Jesus deixa claro então para aquela mulher que Ele é a água viva, que Ele é a água que quem beber nunca mais terá sede, que Ele é a água que eu e você, todos nós precisamos. Então Jesus se demonstra àquela mulher o que Ele é, o que Ele faz. E aquela mulher continua assim aquele diálogo. Então Jesus vem para a segunda parte para ensinar àquela mulher qual é a verdadeira adoração. Se nós olharmos aquele contexto, o povo samaritano acreditava que o monte deles era o lugar da verdadeira adoração. E o povo judeu cria ali que em Jerusalém seria o local da única e verdadeira adoração. E nesses versículos que lemos, então Jesus vai e demonstra ali o que é e como é a verdadeira adoração. Estamos novamente hoje no dia 20 de fevereiro em mais um culto ao nosso Deus. Um culto onde estamos aqui para adorar, para glorificar e para reconhecer quem Deus é e que Deus faz. Mas nesta noite, irmãos, queremos trazer sobre o que é a adoração. O Senhor nos trouxe aqui
já algumas mensagens nesses primeiros pontos, dizendo o que é e o que não é. Se nós olharmos o contexto aqui, o Senhor diz no versículo 4, no capítulo 4, versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O primeiro aspecto, podemos dizer, inicial dessa conversa e dessa instrução que o Senhor nos dá, Ele nos mostra que a adoração não é centrada em lugares sagrados. A adoração independe do lugar. A verdadeira adoração não é no lugar que o faz, mas sim a pessoa, nós que o fazemos. Não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. O Senhor nos mostra que para adorarmos ao Senhor, para glorificarmos, nós devemos e podemos e devemos fazer isso a todo tempo, a todo instante. Não há um lugar específico. Embora estejamos aqui neste culto de adoração, é um lugar onde o Senhor também nos instrui que devemos estar juntos, adorando e glorificando ao nosso Deus. Mas não é o culto, não é estar aqui presente que me faz e te faz um verdadeiro adorador. Podemos ver seguidamente que a verdadeira adoração é muito mais do que participar de atos religiosos, que estar em outro lugar, ou do que oferecer ou não algo a Cristo. A verdadeira adoração é mais profunda. Cristo então nos traz que a adoração independe do lugar que nós estamos. A adoração é a minha vida, é a sua vida. Jesus também nos traz em João 4, 22, que lemos também, a adoração não é um culto sem entendimento. O versículo 22 diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Com isso, Jesus quer nos mostrar que nós precisamos entender o que estamos fazendo. Por isso nós temos que vir para o culto e sairmos daqui em si entendendo que a ação do Espírito de Deus, que Deus se faz presente aqui através do seu Espírito Santo, mas que nós estamos e precisamos entender. Não há adoração se nós não entendemos o que fazemos. Se não há adoração se nós não entendemos por que oramos, a quem oramos. Não há adoração se nós não entendemos por que louvamos e a quem louvamos. Não há adoração sem entendimento. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Ao falarmos sobre adoração, e aqui nós estamos introduzindo este contexto, que o Senhor nos fala o que não é adoração. Que o Senhor nos retrata que são atitudes que nós devemos estar atentos. Nós devemos pensar no nosso dia a dia, porque às vezes somos muito ligados a lugares, somos muito ligados a momentos que podemos ter estéreos de movimentações do Espírito, de ações espetaculares do Espírito. Mas o Senhor nos fala que tem que entender o que está acontecendo, tem que entender o que está fazendo, tem que entender a quem está adorando, e que tem que saber que é o nosso corpo, a nossa vida, que é o tempo, que é o momento da nossa adoração. Mas podemos dizer que isso é a nossa introdução daquilo que não é adoração. A adoração também o Senhor nos fala que não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo. O versículo 25 e 26 diz: o Messias, o Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Não existe adoração se nós não estivermos firmes na pessoa de Cristo. Há muitas pessoas adoram é declarar, adoram é crer em alguma coisa. Muitas pessoas se ajoelham, se prostram diante de tantas coisas, se curvam, se perdem em seus afazeres. Muitas pessoas adoram, mas não são verdadeiros adoradores. Porque o Senhor aqui nos fala que a única e a verdadeira adoração é a que tem Cristo, a que tem o cabeça, que é Jesus Cristo, que é este que cantamos, que morreu na cruz, que é este que se faz presente, que é o único digno de toda adoração e de todo louvor. Para começarmos a entender a adoração, temos que ter bem em mente o que não é adoração. Não é o lugar, não é as nossas ações, as nossas atitudes sem entendimento.
não é realizar algo se não for para Cristo, se Ele não for o cabeça. Isso tudo não é adoração. Isso tudo não é o que agrada ao Senhor. Isso tudo não é o que Ele nos chamou para estarmos aqui essa noite e para fazermos dia após dia. Isso não é aquilo que glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Mas o Senhor, Ele não termina essa mensagem, por isso Ele nos fala o que é adoração. Ele nos diz que a adoração, ela precisa ser bíblica, ela busca a verdade no íntimo. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há muitos hoje que tentam desviar a verdade, há muitos hoje que tentam, quem sabe, criar uma outra verdade, mas sabemos e cremos que não há verdade fora da Bíblia. Não há adoração que não siga os caminhos bíblicos. Não há adoração que siga aquilo que Deus nos ensinou. Às vezes queremos justificar atos, fazer coisas, adoração através do nosso próprio entendimento. Adoração do jeito que eu acho, adoração do jeito que eu penso. Mas a adoração era centralizada na palavra de Deus. O adorador, ele se baseia naquilo que Cristo diz, ele se baseia nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Ele traz ali a sua verdade e ali cremos e confiamos e não podemos negar que é a verdade íntima, pura e a única verdade que seguimos e devemos confiar. Em tempos estes que se pregam, se falam em tantos valores, nós devemos crer e confiar que o nosso parâmetro para seguir a Cristo, o nosso parâmetro para ser verdadeiros adoradores, é ter a nossa base, a nossa confiança e a nossa fé bíblica. A adoração precisa ser sincera. O versículo 24 também diz, é do íntimo do coração. Ela precisa ser em espírito, ela precisa ser de todo o coração. Nós olharmos, irmãos, o Senhor traz aqui a ideia de espírito, é algo que está interno em nós, é algo que nós podemos às vezes achar que enganamos os outros, enganamos a nós mesmos, mas o Senhor conhece o nosso coração. A adoração é algo que é sincero, a adoração é algo que vem do íntimo, mas por isso, irmão, como é do íntimo, como é sincero, a adoração precisa ter o fervor, a adoração precisa ser algo realmente que expressa a nossa alegria de estarmos diante do Senhor. Por isso, ao iniciarmos este culto, disse, um culto de alegria, ao cantarmos louvores ao nosso Deus, ao lermos a sua palavra, o nosso culto, a nossa adoração precisa ser realmente alegre, fervorosa. Vemos tantas vezes uma frieza, vemos tantas vezes algo seco, árido, choco, sem vida. Irmão, se é do íntimo, irmão, se nós reconhecemos o amor de Deus sobre as nossas vidas, se essa adoração vem do nosso íntimo, ela precisa ser mais contagiante a cada dia, ela precisa nos contagiar, ela precisa realmente nos mover, nos mudar a nossa vida, o nosso entendimento. Nós cantamos, tem um corinho que diz, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Irmãos, é este Deus que nós adoramos, é este Deus que tem que vir do nosso íntimo, que houve por bem nos salvar, que houve por bem nos trazer aqui, que houve por bem nos trazer ao Evangelho de Cristo. Nós precisamos atentar para que a adoração, os verdadeiros adoradores, que somos nós, salvos, resgatados em Cristo, verdadeiramente possamos adorá-lo. E aqueles que ainda não entendem, que não possuem, não conseguem adorá-lo em espírito e em verdade, precisam atentar para as suas vidas, para o seu momento, e clamar ao Senhor que a cada dia purifique e nos limpe, e nos faça realmente sermos verdadeiros adoradores. Mas podemos dizer, irmãos, que nessa noite nós trouxemos esses início sobre aquilo que é e aquilo que não é adoração, mas particularmente em 2 pontos, iremos tratar hoje sobre como é a vida do verdadeiro adorador.
Se nós tivéssemos aqui um tema, este seria nosso tema. Como é a vida do verdadeiro adorador? Em primeiro lugar, reconhecendo o que não é adoração. Em segundo lugar, reconhecemos o que é adoração. Diante disso, como é a nossa vida? Como nós temos sido adoradores de Deus? E podemos dizer, irmão, que o primeiro ponto a ser tratado aqui nesta noite, podemos dizer que o adorador precisa entender que sua vida é a vida da sua adoração. Parece redundante, parece óbvio, mas como temos perdido o sentido da vida? Como temos perdido o sentido da nossa existência, dos nossos afazeres, daquilo que nós realmente somos, estamos fazendo? Irmãos, Deus não está procurando uma adoração pagã. Deus não está procurando uma adoração que satisfaça os prazeres dos homens, que satisfaça as pessoas, eu, você. Mas o Senhor realmente está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para adorar o Senhor em espírito e em verdade, não é apenas o momento aqui, não é apenas quando você entra para este culto ou está em algum trabalho, mas é a sua vida, é a minha vida. O verdadeiro adorador é aquele que entende que toda a sua existência, que o seu fim principal, como diz a nossa confissão de fé, o fim principal do homem é honrar, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O verdadeiro adorador é que entende que o sentido da vida é Cristo, é que o sentido da vida é adorar ao Senhor. Nos perdemos nos nossos sonhos, nos perdemos nos nossos projetos, acordamos amanhã, se assim o Senhor permitir, muitas vezes pensando só nos nossos afazeres, o que temos que fazer, como fazer. Mas o Senhor nos chama para que a nossa vida tem que ser adorar o Senhor, que o nosso acordar seja para mais um dia glorificar o Senhor, que o nosso trabalhar seja mais um dia para glorificar o Senhor. O Senhor dialoga aqui com essa mulher que no versículo 20 reconhece quem é Jesus, mas ao vermos no diálogo ela não aceita e não entende esse Jesus até chegar ali no verso final, onde sim ela compreende completamente. Irmãos, a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores, assim podemos dizer, não é quem conhece Jesus, não é quem participa de uma religiosidade, não é quem é membro de alguma outra igreja evangélica, mas é aquele que entende o sentido da vida, que realmente nasci para te adorar, como foi cantado. Cantamos corinhos, cantamos hino, mas o Senhor sempre nos chama à reflexão: será se a nossa vida tem sido realmente de adorador? Será se o ímpeto do meu coração, da minha alma, ela arde pelo esse Senhor? Será se a minha alegria amanhã não será apenas realizar as minhas tarefas, realizar os meus sonhos, mas a minha alegria será estar diante do Senhor e glorificar o seu nome. A minha alegria será em adorar o Senhor e dizer que Ele é santo, e dizer que nós cremos neste Deus, Criador dos céus e da terra. A nossa adoração, verdadeiros adoradores, a prática da adoração está enraizada na vida do adorador. A prática jamais se divorcia da pessoa do adorador. A prática constante, a leitura da palavra de Deus, a oração, estarmos firmes no Senhor Jesus Cristo, conectados com o Senhor. É essa que é a verdadeira ação daqueles que são adoradores do Senhor. Essa é a vida do verdadeiro adorador, retirando as nossas ações, retirando aquilo que tantas vezes fazemos que vai contra aquilo que o Senhor nos fala, mas refletimos realmente sobre a nossa existência, é a nossa vida. Nós passamos agora por tantos momentos de aflição, todos nós temos nossos problemas, dificuldades, mas pensando muitas vezes quando passa por essas dificuldades, tivemos agora a Júlia, minha filha,
teve Covid positivo, e quando se pega o resultado, você se tem o medo, a aflição, e agora, já passados os dias, né, já está liberada pelos médicos, mas ainda em casa por precaução a mais, nós pensamos e conversamos com ela: por que Deus te deu mais vida? Irmãos, paramos para pensar: por que o Senhor nos deu mais um dia de vida? Por que o Senhor nos livrou das enfermidades? Por que o Senhor nos aprova estarmos aqui hoje? O Senhor não faz isso para o nosso ego, para as nossas realizações. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá mais um dia após dia, é para adorá-lo, o seu santo nome, é para glorificar a Deus. E nós temos muitas vezes nos perdido nos nossos dias a dias, nos perdidos nos nossos realizações, nos nossos sonhos. Não que sonhar seja errado, não que realizar sonhos seja errado, não que estudar, trabalhar, nós precisamos disso, devemos fazê-lo, progredir, fazer o melhor. A palavra nos Deus ensina que devemos sempre fazer o melhor, mas não podemos nos perder que isto não é o que o Senhor nos trouxe a este mundo. O Senhor um dia me fez e te fez nascer. O Senhor nos fez estarmos aqui curando de enfermidades, de Covid ou de tantas outras, porque Ele ainda tem algo para nós. E este algo é adorá-lo, é glorificá-lo. Irmãos, que nós tenhamos a consciência de que estamos aqui para adorar o nosso Deus. Que a adoração é esta, de estarmos constantemente louvando a Ele em todo o tempo. Não num lugar, não em alguns momentos. Esse primeiro ponto, irmão, nos chama a atenção porque é a nossa vida completa e não há como, às vezes, dizer que estamos adorando, ou às vezes não. Reconhecemos que a vida é feita de altos e baixos, mas a nossa adoração ao nosso Deus, ela tem que ser algo constante. Ela tem que ser algo que não tem interrupções, que não há como separar. Não há como se dizer que somos bons crentes na igreja. Não há se dizer que somos pessoas que trabalham na igreja, pessoas que preguem, que cantem. Mas se nós não tivermos a intimidade com Deus e nós não tivermos dia após dia uma vida de adorador ao Senhor, nós cumprimos protocolos, nós cumprimos momentos, mas nós não somos verdadeiros adoradores. E o Senhor chama verdadeiros adoradores para adorar o Senhor em espírito e verdade, para a nossa vida ter sentido, para a nossa existência ter sentido e para nós reconhecermos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Se nós olharmos Gênesis 4, 5, aonde Deus rejeita ali Caim, se nós olharmos, Deus rejeita Caim antes de rejeitar a sua oferta. Deus rejeitou a pessoa de Caim porque ele não estava de acordo com a palavra de Deus. E diante disso, tudo que ele ofertava ao Senhor era impuro. Tudo que ele trazia ao Senhor que não adiantava. Porque sem vida, sem compromisso com Cristo, tudo que nós ofertamos a Deus é nada. Se a vida não estiver certa com Deus, o culto será uma ofensa a Deus. Se nós não estivermos firmados em Cristo, momentos aqui, os momentos de adoração, momentos que passamos em casa, culto no lar, em todos os lugares, ele é em vão. O pastor Fernandes Dias, ele relata em um dos seus livros a seguinte frase: nós estamos procurando melhores métodos, Deus, porém, está procurando melhores homens. Ele diz: Deus não unge métodos, unge homens. Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Deus quer que a nossa vida seja uma vida que glorifique ao Senhor. Deus quer que realmente nós tenhamos consciência do que é a verdadeira adoração. Deus quer que nós realmente temos a convicção de que somos realmente verdadeiros adoradores.
porque o Senhor nos chama para adorá-lo em espírito e em verdade. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos deu a vida para isso. Que nós realmente, irmãos, possamos atentar para a palavra de Deus, atentar para aquilo que Ele nos fala sobre a adoração e realmente buscarmos dia após dia sermos verdadeiros adoradores, reconhecendo que é a nossa vida que se faz adoradores. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, não com métodos, não com as aparências, mas realmente algo do íntimo, algo que tem que ser para o Senhor, que Ele reconhece toda a verdade. Se nós olharmos o texto que lemos de Amós 5, lemos o texto e diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Tem gente que acha que pode comprar a verdadeira adoração. Tem gente que acha que pode comprar o Senhor, mas o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Por isso que Ele diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A nossa religiosidade não compra a verdadeira adoração. Nós devemos e temos que ser dizimistas, mas o dízimo não compra a verdadeira adoração. Nós temos que trabalhar na igreja em prol da igreja, mas o trabalho não compra a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores. O que compra é o sangue de Jesus Cristo na cruz. É Ele que comprou a nossa verdadeira adoração. É Ele que nos purifica de todo pecado. É Ele que nos limpa, é Ele que nos salva. E Ele sim que nos chama a sermos verdadeiros adoradores com a nossa vida. A nossa vida implica tudo o que temos, todo o nosso ser, toda a nossa dedicação. Por isso que o trabalho está após disso, porque se entendemos que somos chamados por Cristo, se entendemos que somos esses verdadeiros adoradores, nós entregamos o dízimo, porque sabemos que tudo vem do Senhor e que Ele nos chamou para darmos tudo para nós, e Ele tem requerido de nós, no caso dos dízimos, apenas os 10%. Mas nosso trabalho, nosso empenho, pessoas aqui da igreja, em tantos lugares que se dedicam, em tantos trabalhos que fazem a obra de Cristo, os nossos irmãos missionários, pessoas que entendem que têm dado a sua vida como verdadeiros adoradores, entregam tudo para o Senhor. Esta é a verdadeira adoração. São os verdadeiros adoradores. Isso que o Senhor traz, fortalece e nos ensina a cada dia. Reconhecendo, irmão, o segundo ponto, podemos assim dizer, o adorador precisa entender que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Ele prossegue nesse sentido, dizendo que se nós não entendemos que a nossa vida inteiramente não é de verdadeiro adorador, não é o momento de culto, não é este momento aqui que nos fará verdadeiros adoradores. Mas acima de tudo Ele nos chama a atenção para que este culto aqui, para ser levado ao Senhor e para ser aceito diante do Senhor, precisa de estar cheios de verdadeiros adoradores. Porque Ele nos fala a intenção de que se nós não tivermos vida com Cristo, se nós não estivermos com Cristo de segunda a segunda, não é a prestação do culto de domingo que vai mudar a nossa história, ou que vai agradar o Senhor. Não é esse tempo aqui que agradará ao Senhor e que satisfará o Senhor, requerendo de nós um culto, uma adoração verdadeira. Culto sem conexão com vida diária é entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Irmãos, precisamos entender que somos verdadeiros adoradores, que a nossa vida toda está diante do Senhor. Mas precisamos entender que o Senhor também nos chama para esse culto público,
culto onde nós estamos todos juntos adorando ao Senhor. Este momento aqui também é criado e ensinado pelo Senhor para que nós prestemos a Ele este culto, mas esse culto é a continuidade da nossa vida. Este culto não está desconexo daquilo que somos na nossa casa. Este culto não está desconexo daquilo que somos no nosso trabalho. Este culto não está desconexo daquilo que somos nas nossas relações pessoais. Este culto, ele complementa a nossa vida de adorador. Ele nos faz reconhecer que estamos aqui neste lugar que o Senhor instituiu também para louvarmos a Ele e adorá-lo, sim, mas que não é aqui somente que existem verdadeiros adoradores, que não é aqui que você tem que entrar na igreja e virar um verdadeiro adorador e sair de um modo que você quer ou de um jeito que você pensa. Você entra adorador, você está aqui adorando e você sai adorando mais o Senhor. O culto serve para nos fortalecer, o culto serve para engrandecer o nome do nosso Deus. Por isso, a nossa igreja presbiteriana prega e diz que o culto ele deve ser racional, ele deve ser entendido. Se nós olharmos ali o que não é adoração, a adoração não é algo vazio, sem entendimento. Por isso que você e eu, ao entrarmos no culto, ao estarmos aqui, temos que entender os cânticos, temos que entender as letras, temos que entender o que foi lido, escrito pelo Senhor nas suas palavras. Temos que entender a mensagem de Cristo, temos que pensar, temos que clamar ao Senhor que age em nossas vidas, nos dê discernimento. Reconhecemos que somente a ação do Espírito Santo vai nos fazer mudar de vida. Reconhecemos que somente a ação do Espírito Santo vai nos trazermos realmente um entendimento completo. Mas a nossa ação de pensar, de raciocinar, ela se faz presente na verdadeira adoração. Deus requer de nós este culto bíblico, este culto com entendimento, este culto de verdadeiros adoradores. Se nós olharmos, o profeta Jeremias denunciou o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna. A falsa confiança no templo, no culto, na liturgia. O versículo 4 diz assim, de Jeremias 7, diz assim: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Irmãos, verdadeiros adoradores, devemos tomar cuidado com a falsa religiosidade, com a falsa impressão, a falsa aparência. Há pessoas que se demonstram, choram, clamam, outras ficam quietas, mas o Senhor nos chama para atentar que verdadeiros adoradores é aquele que o Senhor conhece o íntimo. Por isso nós não julgamos quem é e quem não é, porque o meu íntimo e o seu íntimo é só o Senhor que conhece. Mas o Senhor nos chama a pensar nessa noite que Ele está aqui presente através do Espírito Santo, e que Ele realmente quer que nós, neste culto, tudo aqui que já fizemos, estamos fazendo, seja um culto de adoração ao Senhor. E culto de adoração ao Senhor são de verdadeiros adoradores, que o Senhor conhece a nossa semana passada, o Senhor conhece o hoje, o Senhor conhece como nós entramos, às vezes cansados, às vezes desanimados, às vezes para cumprir mais um domingo, até mesmo para não ficar em casa. Mas o culto não é isso, a verdadeira adoração não é isso. A verdadeira adoração tem sentido, a verdadeira adoração, ela tem entendimento a quem estamos adorando. Por isso, quando cantamos, irmãos, cantamos com alegria, com fervor, não há desânimo. Precisamos reaver tantas vezes sim, como tem sido este momento aqui de culto, onde adoramos ao Senhor, desanimados, cansados. Estamos aqui adorando ao Deus Criador, somos verdadeiros adoradores. De segunda a segunda nós reconhecemos o poder, a glória de Deus em nossas vidas. Devemos adorá-lo, devemos glorificá-lo, devemos realmente saber o que estamos fazendo. Cuidado para não cairmos na religiosidade vã. Cuidado para não tentar enganar
nós mesmos, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor não há como enganar, não há como distorcer a verdade, mas Ele requer de nós que nós, se não o fazemos, mudemos, e se o fazemos, continuemos, porque Ele requer isso, que sejamos a todo tempo, em todo momento, verdadeiros adoradores. O terceiro e último momento, irmão, que nós podemos destacar, e ele complementa ainda mais essa questão do culto a Deus, essa ideia que nós temos que ter concreta de que se não somos verdadeiros adoradores, o culto de nada adianta. Ao adorar, precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Irmãos, nós temos todas as nossas tarefas, nós temos todos os nossos afazeres, todos de segunda a segunda, temos tantas atividades, e o Senhor nos fala que se a gente não entender realmente a importância deste ato de adorar o Senhor e adorá-lo no culto, nós estamos perdendo o nosso tempo. De nada adianta se não estivermos aqui realmente para cultuar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é. O culto não é para o nosso agrado, a adoração não é para a nossa satisfação. Todo este momento, todo este tempo aqui, e agora sim no culto ao Senhor, ele é voltado para Cristo. A nossa alegria é para Cristo, o nosso louvor é para Cristo. A nossa pregação é para que Cristo fortaleça as nossas vidas. E toda a nossa ação aqui, ela tem que ser com o único objetivo de glorificar o nome do nosso Deus. O profeta Malaquias, em Malaquias 1, versículos 6 ao 14, não vamos ler aqui, mas ele fala dos sacerdotes que não honravam a Deus, eles desprezavam o culto, não ofereciam o seu melhor, faziam a obra do Senhor relaxadamente. Aí Deus os aconselha a apagar o fogo do altar e a fecharem a porta do templo. Fecharem a porta do templo. Irmãos, se não for uma verdadeira adoração, é fechar a porta e ir embora, porque de nada adianta. Mas não é isso que o Senhor requer, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor realmente nos chama para sermos verdadeiros adoradores e que ao entrarmos aqui neste culto, em todo o tempo da nossa vida, possamos realmente adorar ao Senhor e glorificar o Teu santo nome. Por isso devemos ter cuidado e zelo com o culto do Senhor. Quem canta, dê o seu melhor. Quem toque, quem escuta, quem faz atividades ou outras. O Senhor não nos chama para fazer a obra do Senhor relaxadamente. O Senhor não nos chama para fazer a obra dele de qualquer jeito. Porque aqui Ele tem nos chamado no culto agora para expressarmos a nossa verdadeira adoração. Que não começa aqui, que não termina aqui, que não tem só este lugar, mas que é todo o tempo da nossa vida. Mas para estarmos neste momento, louvando, cantando, pregando, o Senhor nos chama a ter uma vida diante de Deus completa. Irmãos, o significado disso, ele é grande, ele é intenso, porque o Senhor conhece este culto, o Senhor conhece as nossas ambições, as nossas necessidades, mas o Senhor conhece o que me trouxe aqui, o que te trouxe aqui. O Senhor conhece o que nós estamos entregando a Ele neste momento. Irmãos, o culto ao Senhor é este tempo de comunidade adorando ao Senhor com verdadeiros adoradores. Mas os verdadeiros adoradores adoram a Cristo. A quem estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Nessa noite, irmãos, estamos encerrando esta reflexão sobre esse texto de João 4, que traz sobre a verdadeira adoração, clamando a Deus para que a minha vida e a sua vida sejam de verdadeiros adoradores. O nosso tema foi como os verdadeiros adoradores vivem, como agimos. Possamos realmente, irmãos, agir a cada dia mais como verdadeiros adoradores. O tempo se aproxima,
tantas coisas acontecendo. Imagino, irmãos, tanta tristeza, como Petrópolis ali, 140 mortos. Imagina a tristeza daquela mãe com a enxada procurando o seu bebê na terra. Irmãos, imaginemos a aflição dos irmãos que estão em outros países próximos a ter guerra. Imaginemos, irmãos, a aflição dos soldados da Rússia, da Ucrânia. A qualquer momento podem morrer, a qualquer momento podem se matar uns aos outros. O mundo caminha para o fim, início dos fins. Não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que quando ele terminar, quando isso tudo acabar, somente os verdadeiros adoradores estarão em Cristo. O texto nos fala que não é este monte nem aquele outro, mas chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Reconhecemos, irmãos, que todo este momento, que a nossa adoração aqui na terra, ela é contínua, mas ela irá ser depois no céu. Nós, irmãos, devemos entender que tudo na vida passa. Nós devemos entender que este século 21, ano de 2022, já aí desde 2019, temos visto coisas que tantas pessoas, que tantas gerações não viram. Uma pandemia sem precedente. Não há ninguém aqui que esteve ali na Segunda Guerra Mundial. Estamos próximos de uma Terceira Guerra Mundial, aonde numa guerra se sabe como começa, mas não sabe como termina. Aonde que o mundo não sabe para onde vai, aonde que destruição após destruição tem acontecido, perdas e mais perdas, sofrimentos e mais sofrimentos, mas o Senhor nos chama para sermos esses verdadeiros adoradores. O Senhor nos chama realmente para termos um sentido para a nossa existência, para termos um consolo para todo e qualquer momento. Consolo nas aflições, consolo nas perdas, consolo em diversos momentos da nossa vida. Momentos alegres, temos muitos, mas nos aproximamos de tantos momentos difíceis. Se a nossa esperança, se a nossa convicção, se a nossa forma de agir não for de verdadeiros adoradores, tudo isso terá sido em vão. Nada terá feito efeito para nós. O Senhor nos chama a sermos verdadeiros adoradores e adorarmos a Ele em espírito e em verdade, com alegria, com gratidão. Irmãos, os verdadeiros adoradores reconhecem quem Cristo é. Os verdadeiros adoradores reconhecem quem nós somos. Reverendo Hernandes também diz no seu livro, ele termina assim: o adorador é uma pessoa que arde no altar. Ele está iluminado pela verdade e inflamado de zelo pelo Senhor. O adorador está face a face com Deus, está diante da Shekinah de Deus. Ele lida com o sublime. Adoração sem paixão, sem calor, sem entusiasmo, não é adoração. Estar diante de Deus sem profundo senso de quebrantamento e admiração é uma impossibilidade. Irmãos, como os verdadeiros adoradores, devemos reconhecer quem Deus é e quem somos. Reconhecer este Deus, o seu poder, a sua graça. Reconhecer que Ele reina sobre todo o tempo, sobre toda a história. Mas reconhecer que Ele requer de nós uma vida, um proceder de verdadeiros adoradores. Que nós possamos entender, que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor, reconhecendo que precisamos do Senhor dia após dia. Reconhecer que estarmos neste culto, de ter este momento de adoração ao Senhor é algo prazeroso para nós. É algo que nós precisamos. Cristo, Ele é Rei, Ele é sublime, Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso.
quando Ele nos dá essa oportunidade de verdadeiros adoradores, quando Ele nos dá essa oportunidade de estarmos juntos cantando, louvando nosso Deus. Devemos fazer isso com toda alegria, com todo amor do nosso coração, entendendo que não é apenas este momento aqui, mas é dia após dia. Por isso, se eu levantar amanhã, se assim o Senhor assim nos permitir, se acordarmos amanhã, irmão, acorde, glorifique, exalte o nome do nosso Deus, porque Ele te deu mais um dia de vida, porque Ele te deu mais uma oportunidade de ser um verdadeiro adorador, de glorificar o seu nome, de exaltar o seu nome. Igreja, tenhamos zelo pelo Senhor, zelo pela palavra do Senhor. Precisamos ter o zelo pelo culto do Senhor. Precisamos ter o zelo das nossas vidas, daquilo que fazemos, daquilo que somos. O tema da igreja esse ano é um tema de santidade. E este conceito de verdadeiros adoradores está embutido dentro dessa nossa vida de santidade. Dia após dia, lutando contra o pecado, lutando contra quem nós somos, lutando contra aquilo que nós achamos que devemos fazer. Mas não podemos perder de vista que devemos e somos verdadeiros adoradores. Adorar ao Senhor a todo tempo. Adorar ao Senhor com a nossa vida. Adorá-lo ao Senhor nas nossas ações, com o que temos, com o que somos. Adorar ao Senhor no culto público. Adorá-lo todo o tempo. Reconhecendo que o Senhor não compramos. Reconhecendo que não há corrupção que possa mudar aquilo que está no nosso íntimo, que o Senhor conhece, que o Senhor vê, e que o Senhor é o único que pode mudar e o único que continua a sustentar. Que tenhamos em mente e sejamos a cada dia verdadeiros adoradores. Amém? Que Deus nos abençoe.